Bem-vindos a mais um Projeto Leoas. Hoje é uma edição especialíssima em comemoração aos 10 anos do Bambini e 20 anos da Shaw na educação. E não podia ser diferente, estou aqui com duas mulheres incríveis que fazem parte não só da minha trajetória de vida pessoal, mas da trajetória do Bambini também. E gostaria de apresentá-las para vocês. Cristiane Kretzer, que ela é mãe, coordenadora, minha madrasta, Boadrasta. boadrasta, e está conosco no Bambini já há 5 anos. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Chau. Agradeço esse convite. Irrecusável, né? Como que a gente vai dizer não para tia Chau? Então, vamos lá. E também com a Mari, a primeira prof contratada do Bambini. Conheci a Mari já antes do Bambini. A Mari foi minha auxiliar de sala na minha última experiência como professora lá em 2014. E foi paixão à primeira vista, né, Mari? Acho que a gente se identificou já no primeiro contato. E ela decidiu também largar tudo para encarar esse sonho do Bambini. A gente vai contar um pouquinho disso hoje aqui. Obrigada, Mari. Obrigada pela presença. De nada, que isso, eu que agradeço. E matando a saudade também, porque faz tanto tempo que eu não te vejo, acho que desde 2019? É, Antes da pandemia, né? isso, eu acho que 2020 eu fui lá matar um pouquinho a saudade e depois nunca mais se vimos. Isso, aí depois da pandemia também a gente se distanciou um pouquinho. A Mari agora trabalha, né, na prefeitura, seguiu outros rumos. Mas hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Bambini, a experiência de vocês com o Bambini. A Mari tem muitos causos para contar, porque a gente passou poucas e boas. A Cris chegou no Bambini num movimento um pouquinho mais estruturado, né, Cris? Mais evoluído, já eram 5 anos de escola. Mari, vamos lá. Qual foi a memória mais marcante para você nessa trajetória em que você esteve no Bambini lá desde o início? Desde quando a gente sonhava, não sei se tu lembra, a gente tinha uma mesa branca, acho que esse é um marco na nossa história, né? A gente sempre fala disso. E essa história a gente conta até hoje. Sim. Quando apresenta a escola para uma família nova e tudo mais. Isso, é uma história muito marcante. A gente tinha uma mesa de refeitório branca, com 2 bancos brancos também. Acho que serviam 6 ou 8 crianças pequenas naquela mesa. E o nosso sonho era encher uma mesa. E a gente falava muito isso, né? Não, o dia que a gente encher essa mesa vai ser um sucesso. Então, a gente tem muitas memórias nesse movimento. Qual é a mais marcante que ficou na história da Mari com o Bambini? Ai, tem várias, mas eu acho que foi do nosso primeiro Natal. Que a gente tinha Papai Noel e foi o amor, assim, pelas crianças, né? Que a Chau sempre teve, né? E a gente vendo o encantamento das crianças naquele momento. De todas as famílias. E ali eu vi que a educação podia ser diferente. Porque tava todo mundo ali. Ali era uma construção, era amor, era família, era nossas tradições sendo realizadas, né? E parecia ser um sonho realizado. Mesmo a gente tendo trabalhado horrores, né? Porque naquela época, a Chau fazia tudo. Desde a comida até a limpeza da escola. Então, chegava na hora da festa, ela tava só o pó. Tava acabada já tinha festejado 3 movimentos em um só. E também, uma coisa que me marcou muito foi quando a gente ainda não era Bambini, que tu tava me levando pra casa. E eu falei, se a educação foi isso aqui, eu não quero mais. E tu falou assim, não, a educação é muito mais que isso. E ela foi me apresentou o que é realmente educação, né? Que educação com amor transforma vidas. E esse é o caminho certo. Isso lá atrás. Lá atrás, Quando a gente era prof ainda, né? E aí eu vi que eu não precisava desistir. Que sim, existia um caminho a ser seguido. E Cris, memória mais marcante nesses 5 anos? Então, depois de ter passado 5 anos que eu cheguei, em 2019, logo 2020 veio a pandemia, né? Então, eu conhecia a história da escola pelo convívio com a Chau, por participar, né, desses momentos. E aí começou a pandemia. Então, aprender mesmo o que era o Bambini, eu só fui entrar lá no próximo ano, né? Que a gente teve essa pausa aí. E com toda aquela expectativa de um trabalho novo, de estar num lugar que eu tinha planos junto com a Chau já há tanto tempo. E ouvir lá na escola o barulho dos passarinhos, o barulho da chuva.
era muito diferente de ouvir aquele movimento, né, da alegria, das crianças brincando, aquele ritual que a gente acaba no dia a dia nem ouvindo, às vezes, o barulho do passarinho e da chuva. Então, foi um começo muito desafiador, né? É verdade. Que toca, assim, o coração da gente de lembrar alguma coisa muito diferente da realidade, da felicidade desse movimento da escola, né? E como a Mari falou das festas de finais de anos, que são sempre muito emocionantes, muito tocantes, eu falo também dos nossos teatros, que são, assim, tão simples, um momento escolar, tá toda a comunidade escolar lá, mas que as crianças aguardam aquele momento, prestigiam o que aquela turma está apresentando. Tem aquele ritual de que a tia Chau vai lá e comanda tudo, e quando ela não tá, que daí a tarefa acaba sendo pra gente, o dia do teatro não fica igual, né? Mas a gente tenta, então isso é muito comovente, né? Esse movimento, esse entrosamento das crianças, uma criança conhecer a outra, né? E essa questão toda que o Bambini, né, prega e zela, né? Essa questão também toca muito o coração. A Cris veio de um ano cheio de expectativas, né? Ela foi apresentada à comunidade escolar na Festa da Família de 2019. E foi um mega evento, né? Acho que foi o nosso primeiro lindo, né? grande evento de fato. Em 2018, a gente teve também uma Festa da Família, que foi a primeira formatura do pré, aquela turminha lá, nossa primeira turma de pré. Então, também foi um movimento marcante, mas acredito que de consolidar a escola nesse âmbito profissional mesmo foi 2019. Então, foi um movimento de muita expectativa, de muita projeção. A gente encerrou o ano 100%, iniciamos o ano de 2020 com um número de alunos que antes nunca tinha atingido. Então, realmente, 2020 seria o nosso ano. Em meados de março, a gente já vem com o lockdown. Ali, dia 16 de março, a gente recebeu a instrução. Arrepiar, assim, de lembrar. De cessar. E a gente ficou durante muito tempo, né, Cris, naquela expectativa de não. Sim, pouco abril tempo. A gente volta, maio a gente volta. Até que a gente entendeu que em junho, mais ou menos, que não ia ter jeito. Então, a gente precisava realmente repensar todo o cenário educacional. E foi, de fato, muito devastador, né? A gente começou o ano aí perto dos 130 alunos, né, por ali. Sim. E a gente encerrou o ano com menos de 50, né? Então, foi bem desesperador, assim. Foi um recomeço e realmente foi muito marcante. E agora a gente volta um pouquinho antes disso, né? Eu quero resgatar com a Mari alguns movimentos, porque muitas pessoas estão aqui conosco vindas pelo Projeto Leoas, então não conhecem o Bambini, né? Estão começando a conhecer o que é o Bambini, quem é a Chau. Então, eu quero voltar lá atrás, Mari. O que me impulsionou, na verdade, a abrir o Bambini, né? Eu acho que eu falo vagamente isso nas redes sociais, mas quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês que nunca foi um sonho. O Bambini nunca foi um sonho da Chau. A Chau nunca quis ter uma escola. Mas eu sempre tive a certeza que eu não queria sair da educação, né? Eu sempre amei criança, eu sempre amei educação. Eu não sei fazer outra coisa, né? Eu digo que eu fui escolhida. E só que em todos os lugares que eu passava, eu me sentia muito desajustada. Muito. Eu não concordava com as práticas que aconteciam nos lugares, eu não concordava com o tanto de violência que a gente via. E quando eu falo, muitas pessoas não acreditam. E eu tô falando de escolas particulares, não tô falando nem de ensino público. Não concordava com o despreparo dos profissionais, dos gestores, de quem estava à frente, mas especialmente do que era praticado com as crianças. Né? Então, isso me doía muito, a gente sofria muito, né, Mari? Então, quem vive educação de fato, quem acredita nesse processo de fato, com muito amor, com muito empenho e dedicação, passa por esses movimentos e sofre. Aqui, antes de iniciarmos, a Mari falou, Chau, eu tô sofrendo muito. Porque a instituição que eu tô hoje realmente está um pouquinho distante dos valores que eu acredito e tudo mais. Então, realmente, quem se dedica e quem vive educação sofre com esses movimentos. E foi isso que me impulsionou, porque eu me vi, né, numa tomada de decisão muito difícil. Ou eu saio da educação, ou eu preciso fazer do meu jeito.
Mas como é que uma professora vai empreender sem dinheiro? Né? A gente sabe a realidade, especialmente do Brasil. Então, a gente realmente precisou começar do zero. E como a Mari falou, era a gente que fazia tudo. Eu lembro que chegava a visita na escola, a Mari saía correndo. Tchau, pelo amor de Deus. Eu tava lá cheia de tinta, pintando parede. E agora? Atendo ou não atendo, né? Preciso fazer matrícula, mas tô cheia de tinta. Então, a gente que fazia tudo. Lembro de alguns movimentos de eventos internos também, o quanto a gente se doava para poder entregar algo efetivo para os pais, mas era uma loucura. E essa experiência que nós juntas tivemos antes do Bambini foi, de fato, o que me impulsionou. Então, foi uma experiência extremamente traumática, né, Mari? A Mari, eu lembro de dar carona para Mari às vezes, deixá-la em casa, e a gente sempre vinha chorando, vinha sofrendo muito, porque foi realmente o movimento que foi o divisor de águas. Que a gente era muito poldada, né? Não podia fazer o que pra gente era certo e é o certo. E ver as crianças sofrendo e a gente sofrendo com o que as crianças estavam sofrendo foi assustador. Porque se não tivesse a Chau, eu tinha desistido da educação. E foi a tua primeira experiência, né, Mari, Foi. naquela época? Eu me matriculei na faculdade, passei na USJ e surgiu uma vaga de estágio. E eu me apresentei. Meu nome é Mariana, tô fazendo pedagogia. Ela assim, a tua sala é lá em cima. Aí eu assim, como assim? Eu cheguei e a Chau estava sentada na roda com as crianças. Era o período de inserção, adaptação, né? Aquele choro, as crianças nunca tinham me visto, a Chau olhou, mas elas também nunca me viram, fica calma. Tá tudo bem. E eu vi ela tava encantando as crianças. Apesar de não ser o jeito certo de se fazer, que ela me falava, não é assim, mas a gente vai dar conta. E foi indo. Aí eu conheci a Chau ali, do nada. Eu nem De sabia. repente. Olha. E aí eu fui pra faculdade naquele dia à noite, porque eu nem tinha chegado na faculdade ainda. E aí eu cheguei assim, meu Deus, gente, se é isso aqui, eu quero fugir. Eu lembro que a Mari, ela nem sabia trocar fraldas, né, Não, Mari? eu nunca tinha trocado fralda na vida. E foi... Esse movimento de contratação já é um movimento que foi conturbado. O próprio movimento de adaptação. Hoje, no Bambini, a gente tem a oportunidade de fazer uma adaptação humanizada, com a presença da família, em tempo gradativo. Realmente é o cenário ideal para acontecer esses movimentos. Mas naquela oportunidade, a gente não tinha essa condição, né? A gestão não acreditava nesse movimento humanizado. E eram crianças de 2 anos. E Muito pequenininhos. uma escola totalmente nova, eles nunca estiveram naquele ambiente. A escola toda era nova, então todos os alunos estavam em adaptação. E a nossa turma era uma turma muito grande, né? Tinham 23 e depois no final do ano a gente terminou com 26. Era uma galera muito grande. Então, eu tava sozinha, porque ainda não tinha auxiliar pra mim, mas as crianças já estavam lá, os 23 em adaptação, todos chorando. Ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. E não era a gente que pegava as crianças. Era uma outra pessoa. Os pais não deixavam conosco. Eles não podiam entrar na escola. Para todos, né? Eu estava apavorada com eles, assim. Porque, imagina, uma criança de 2 anos, nunca me viu, nunca viu um ambiente. Ela é tirada do colo do pai por uma outra pessoa e é levada até a gente, eu estaria chorando mesmo se eu fosse adulta. Não, e a gente pensa assim, isso aconteceu lá em 2014, né? Fazem 10 anos. A gente pensa, não, mas, né? Antigamente, não. Não, existem muitas práticas hoje, assim. Permanecem assim. Que permanecem, né? Ano passado, a nossa própria prof de educação física, a Lê, ela entrou na nossa escola no período de adaptação dela assim, ai, silêncio. Nem parece que vocês estão em adaptação. Eu disse, por quê? Porque eu vim de outra escola e, gente, é ensurdecedor, é desesperador. As crianças, olha a palavra que ela usou, urram na porta. Deus do céu. Então, assim, são práticas que estão acontecendo agora, né? Então, por isso a importância desse movimento. A ideia realmente do Projeto Leoas é sim trazer visibilidade, né, para as mulheres que estão aí à frente de tantos processos na nossa sociedade, que tem tanta força para tocar tantas coisas, não só seus lares, mas especialmente esses movimentos sociais, mas também para dar visibilidade para esses movimentos que acontecem, porque pode parecer um grãozinho de areia, né? Mas esse movimento que a gente está fazendo já transformou tantas vidas, já impactou tantas famílias. Sim. A gente começou lá com 6 alunos, né? Mas ao longo desse processo, quantas pessoas a gente já atingiu? E a gente tá, Mari, com 4 salas com as mesas.
Ai, Estão sonhadas, que esse ano são azuis. Na educação infantil. Contando, né? Contando a educação infantil e as demais turmas até o 5º ano. De mesas nesse formato, Mesas, a gente mesas. tem na educação infantil que a gente trabalha com as mesas e bancos. E tem uma sala da educação infantil que tem 2 mesas bem cheias. Ah, verdade. Um detalhe, ó. a gente contava porque a gente não tinha nem 30 crianças. Aí, quando chegar a 30 crianças, porque a gente conseguiu encher a mesa no primeiro ano, já. Quando chegar a 30 crianças, e aí não parecia que nunca chegava, mas todo dia entrava uma criança nova. Que benção. Eu lembro muito de muitos processos. Quando eu estava preparando esse movimento aqui para conversar com vocês, a gente vai revisitando algumas questões na nossa memória que no dia a dia passam batido, a gente nem lembrava, né, que tinha vivido. E eu comecei a buscar fotos, resgatar memórias. Então vieram muitas situações. Não sei se tu vai lembrar. Mas eu abri e fechava a escola, né? Naquele movimento ainda de fazer tudo, de limpar, de cozinhar, de atender, de gerir. De me levar para casa. De levar a Mari para casa. Então, teve um dia, tudo era muito suado. Então, a gente conseguiu colocar piso laminado na secretaria. Gente, foi um sucesso, foi o auge. Só que na mesma semana que a gente colocou o piso laminado, não é nesse espaço que a gente está hoje. Era um espaço bem precário. Era uma casa que a gente foi moldando. E naquela semana, deu uma enxurrada como Florianópolis nunca tinha visto. Então, a lona lá que cobria parte do parque furou. Tinha até um vídeo meu gravando lá o nosso teto solar, que a lona estava furada e caía muita chuva lá no espaço. O único espaço onde as crianças tinham para brincar ao ar livre que não pegava chuva. E que tava pegando agora. E um dia eu cheguei, era 6:30 da manhã na escola, porque eu gostava de chegar cedo para já organizar tudo e recebê-los com uma musiquinha, como a gente faz hoje, Cris. Uma musiquinha, um cheirinho gostoso, um ambiente preparado para atendê-los. E a Mari chegou depois e eu tava com uma escada na secretaria, secretaria alagada. O nosso piso laminado novo, Nossa. todo alagado, assim, tinha 1 palmo mais ou menos de água dentro da secretaria. E o teto tinha desabado. E eu estava tentando segurar o forro. Na assim, escada. Na escada. Nossa. E a Mari, meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? E as crianças já estão chegando. Eu disse assim, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. E a gente realmente deu um jeito. A gente fechou a secretaria, a gente recebeu no refeitório. E a gente construiu esse movimento, assim, depois, né? Depois a gente desabou e chorou, mas eu lembrando dessas pequenas coisas, eu vejo assim, o quanto a gente foi resiliente, o quanto a gente foi forte. Será que se tivessem nos falado tudo que a gente passaria, será que a gente teria encarado, né? Lembro também de situações muito específicas, assim, a nossa primeira criança de inclusão. Eu lembro. Lembra? Lembro. Encontrei ele lá na Pedra Branca, no passeio. Ele tá enorme, ele me reconheceu. A família não tinha me visto e ele me reconheceu. Então, a nossa primeira criança de inclusão, ela veio em 2015 já. Então, esse movimento, Cris, que hoje a gente vive, muito efetivo na escola. Nós temos programado para gravar um podcast sobre inclusão também. Inclusive com mulheres, mães lá do Bambini que passam por esse movimento. E esses resultados que a gente tem hoje tão expressivos, hoje a gente tem mais de 20 inclusões na escola, né? Isso é um percentual muito alto, Sim, né, para o movimento educacional, a gente sabe. Então, e inclusões efetivas, inclusões que têm acompanhante terapêutica, inclusões que têm reuniões pedagógicas com o grupo terapêutico da criança, inclusão que realmente faz essa criança se desenvolver, e não simplesmente ela estar lá inserida naquele ambiente escolar. E já vem lá de trás. Então, revisitando esses movimentos, eu lembro assim, meu Deus, Mari, e agora? A gente tem uma criança de inclusão. A gente tem um autista que não estabelece contato nenhum conosco. Fralda, já com mais de 4 anos. Que tinha ecolalia muito evidente, ficava só na piscina de bolinha reproduzindo palavras e soletrando. Lia muitas, mas só lia sem função, né? Isso, era bastante disfuncional. E ele vinha de outro país e falava outra língua. Às vezes Tinha outra cultura. Tinha outra cultura.
E foi desafiador, assim, mas eu lembro de todas as conquistas que ele foi tendo, quanto a gente comemorava. E todos comemoravam. Toda a comunidade escolar comemorava. E desde quando ele pegou na minha mão a primeira vez, assim, eu lembro do nome dele e da cena. Aquilo me marcou muito, sabe? E como ele foi incluído no grupo, né? Em nenhum momento ele se sentiu à parte do grupo. Né? E eu lembro também da família muito feliz por isso. Porque ela vinha de uma realidade que lá naquele país já era assim, né? Que é o Canadá, né? Canadá. Então, eles chegaram no Brasil e viram que eles não estavam preparados. Que a gente brasileira não estava preparado. Ele chegou numa escola pequenininha, né? Não, e ele Acolhedora. Não, e ele apostou, porque a escola, quando ele entrou, porque o Bambini, ele foi muito, começou todas as avessas, né? Começou tudo errado, tinha tudo pra dar errado. A gente abriu a escola em novembro, no final de um ano letivo. Mas foi porque tu fez a tua cirurgia. A minha cirurgia, porque eu me afastei. Aí ela tava fazendo cirurgia, daqui a pouco ela me mandou uma mensagem. Mari, vou abrir o Bambini, assim. Como assim, Jal? Tu não tá operada? Porque em 2014 eu era professora e a Mari era auxiliar. E eu já tinha projetado uma cirurgia pro final do ano, para setembro. E eu ia retornar e tudo mais, só que a Mari falou assim, a Mari falava pra mim, a gente continuava falando, a Mari assim, Chau, pelo amor de Deus, não volta, a gente tem que sair daqui, isso daqui tá pior do que quando tu tava, tá uma loucura, isso daqui não é educação, isso aqui é desumano. E eu fui ficando com aquilo na minha cabeça, eu digo, gente, mas o que eu vou fazer da minha vida então? Porque, né, já passei por tantos movimentos escolares e eu não me adequo, e daí surgiu a oportunidade, na ocasião, de a gente fazer uma parceria e abrir o Bambini. E eu lembro que eu mandei mensagem pra Mari, eu com as pernas pra cima ainda, pós-cirurgia. Disse, sim, essa semana, assim que o médico liberar de eu caminhar, eu vou lá conhecer o espaço. E eu falei pra Cris, né, Cris? A gente tava conversando também. E eu falei assim, Cris, eu acho que... eu sou cristã, acredito muito em Deus. E acredito em todos os propósitos, todo o cuidado dele com a nossa vida. E eu tenho certeza que aquele movimento foi um cuidado dele também. Uma pausa, né, Chau? Foi. Ele te pausou. Eu disse pra Cris, eu tenho a impressão que ele colocou uma venda nos meus olhos quando eu fui visitar aquele espaço. Pois é, né? Porque eu saí de lá e eu disse, é aqui? Isso é maravilhoso, esse espaço é lindo, é aqui que vai acontecer, tem que ser aqui, eu vou ter que dar um jeito, a gente vai ter que dar um jeito. E passado algumas semanas, quando eu fui lá de novo, eu olhei assim, meu Deus, o que foi isso que eu fiz na minha vida? Que enrascada que eu me meti. Quando eu fui conhecer, ela falava assim, não, mas vai ficar bom. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu olhava assim. Não, Chau, tem certeza? Não, vai, porque a gente vai pintar aqui. Aqui a gente vai botar uma grama lá, a gente vai demolir isso. Assim, tá bom. Ela tá dizendo. Aí tinha também aquela areia azul, né? Ai, Aquela areia azul. Tinha, a mágica, tinha o nosso mascote. Como é que era aquela nossa tartaruga? A baiana. A baiana. A baiana. Também, lembrei. Então, a gente cuidou de todos os detalhes. Mas eu puxei esse movimento pra gente entender que, se eu olhando pra trás, se eu fosse mãe de uma criança, eu não teria coragem de colocar no Bambini. Então, por isso que eu acredito muito no cuidado de Deus. Né? É lógico que a gente estava muito preparado. É lógico que a gente tinha um propósito, como a gente ainda tem. O amor sempre permeou todos os movimentos, o compromisso, a ética. Mas o espaço... Mas a tua visão foi uma visão de futuro, né, Chau? Foi uma projeção do que tu ias conseguir fazer, o que tu desejavas e tornar do jeitinho que segue os teus pensamentos, né? E tudo mais. Então, Isso. talvez foi isso. Então, esse movimento lá atrás, né? De realmente confiança desses pais. E quando eles matricularam, pensa, eles tinham um padrão de Canadá. Eles conheceram várias escolas na região e nada atendia o que eles esperavam. E eles matricularam no Bambini, que tinha na época acho que 8 crianças, não mais que isso. E ele matriculou no Bambini em meados de novembro, quando a gente estava iniciando a reforma. E eu lembro que ele ia uma vez por semana lá. Como é que tá a reforma? Acho que nem ele acreditava muito. Mas depois desse tempo todo, quando eu os reencontrei, essa criança, ela encerrou o ciclo conosco, né? Então, ela ficou durante todo o período que dava para ficar. A gente atendia só a educação infantil, ela encerrou a educação infantil conosco. E quando eu os reencontrei, eles sinalizaram, eles assim, até hoje, a gente... Depois o irmão nasceu e veio também
estudar conosco. E eles me encontraram nesse movimento fora da escola e sinalizaram que até hoje os meninos lembram. E eles nunca passaram por situações como as que eles viveram lá no Bambini. Então, imagina, a gente não tinha pretensão nenhuma. Eu brinco que a gente não tinha... A gente tinha um sonho muito grande, né? Às vezes, só eu via aquele sonho. Às vezes, vocês tinham dificuldade de enxergar. Mas esse sonho grande, ele não tinha muita perspectiva. A perspectiva era não desistir. Eu não posso desistir. E olha que foram perrengues. Foram. E dentre tantos, a gente teve também o que nos impulsionou a mudar de espaço, que foi na preparação de 2017 para 2018. Ali a gente já estava rico. A gente já tinha 28 alunos, já estava um movimento, né? Dividido em berçário. Turmas já, que também era um sonho, né? Nossa, quando a gente separar essas crianças por turma, quando a gente tiver mais professoras, então a gente já tinha 5 professoras. Mas eu continuava fazendo comida, eu continuava limpando, né? A gente tinha que economizar. Na secretaria, a gente tinha que poupar recursos, mas a gente sempre investiu muito no pedagógico, então não importa, né? O pedagógico está funcionando. Então, naquele movimento, nós fidelizamos com os pais a rematrícula, porque quem é da educação sabe, a gente constrói o próximo ano ainda nesse ano que está acontecendo, né? Então, a gente fez as rematrículas, um sucesso. E quando fomos negociar o contrato de aluguel daquele super espaço maravilhoso que estava finalizando, os donos perceberam esse movimento de que a escola estava muito bem, estava crescendo, a gente estava se reerguendo e triplicaram o valor do aluguel. E eu lembro que foi uma reunião muito calorosa e eu, geminiana que sou, né, não abro mão das minhas convicções. E eu simplesmente falei para a dona do imóvel, assim, não importa, não tem negociação e aqui a gente não fica, nem que eu tenha que ir com as minhas crianças para baixo da ponte. Eu vou dar um jeito, aqui a gente não fica. E todo mundo desesperado, todo mundo dizendo, tu é doida, meu Deus do céu, e agora? Tem os contratos, tu vai ter que indenizar essas famílias e... Eu não sei, eu só disse assim, aqui a gente não fica, eu vou dar um jeito. E ali começou a nossa saga, a gente tinha um mês, efetivamente, para deixar o imóvel. E entre manter um ano letivo, já planejar o próximo ano e procurar um imóvel, foi uma loucura. Então, no final de 2017, eu comecei a procurar e não achava nada. Até que estávamos nós lá no Bambini, trabalhando com as crianças no parque e tal, fazendo os movimentos. E chega a avó de um aluno, que não era nosso, para conhecer a escola. E eu fui apresentar a escola e tudo mais, que na época não tinha hora marcada, né, Cris? Porque hoje a gente atende com hora marcada, porque a procura é tão intensa que a gente tem que organizar a agenda. Com certeza. Mas na época, gente, aparecia, entra, tem que entrar. Era quase panfletando na frente. E ela entrou e ela falou, eu queria conhecer a escola, que foi muito bem recomendada, porque a escolinha da minha neta tá fechando. Ah, onde que é a escolinha da sua neta? Ah, aqui em cima, muito pertinho e tal. Tá. No mesmo dia, uma outra visita veio. 2 visitas em um dia? Com o mesmo discurso. Ah, eu vim conhecer para minha sobrinha, porque a escola dela tá fechando. No grupo lá de pais foi falado da escola de vocês e aqui pertinho. Qual é a escola da sua sobrinha? Essa escola. Digo, meu Deus, essa escola tá fechando. Eu vou alugar esse espaço? E eu lembro que foi uma saga. Eu fui procurar esse espaço, que hoje é o espaço que a gente tá, né? Já desde 2018. Só que a dona não queria alugar. Ela queria vender. E eu lembro que eu atormentei tanto essa mulher, que quando tocava o telefone dela, ela atendia já assim, tu não vai desistir? Eu vou desistir quando tu alugar pra mim. Eu já te disse que eu não quero alugar. Eu disse, ok. E assim foi. Eu sei que a gente deu um jeito. A gente alugou aquele espaço, mas para manter o espaço, só o aluguel em dia, não tô falando nem de despesa. A gente tinha que ter pelo menos 70 crianças. Eu lembro desse dia. Lembra? Lembro. E a gente tinha 28. E todos foram conosco. Os rematriculados foram todos, porque era muito pertinho. E eu disse assim, gente, até dia tal de fevereiro eu preciso ter 70 crianças. Porque
senão não sei o que a gente vai fazer. Já tinha vendido o carro para dar entrada lá para ela, para a garantia lá do aluguel, calção, nem lembro direito como era. E começou a saga, onde o pai foi panfletar na rua para mim. A gente passou quantos finais de semana panfletando de casa em casa, sob o sol, no semáforo, nos restaurantes. Nas férias a gente foi também. Nas férias as profs também foram. Então foi assim um movimento, né? As profs foco, hein? levavam flyers para casa para distribuir onde elas fossem no final de semana. Então realmente foi um movimento. Uma força-tarefa. Até pai de aluno panfletou. Então foi uma força-tarefa e eu não sei quando, nem como, nem onde, mas eu sei que a gente tá até hoje sem atrasar um aluguel. Então a gente conquistou os 70 alunos que a gente precisava. E essa transição foi muito impressionante, porque a gente veio só da educação infantil, e daí quando a gente foi para esse espaço, a gente começou a atender com o ensino fundamental. E daí começa todo esse movimento de expectativa, Sim. né, Cris? Que foi criado lá em 2019. E vocês têm uma vasta experiência na educação, né? A Cris já está aí há 30 anos, se deu conta hoje, né, Cris? Sim, essa semana. Está há 30 anos na educação, passou por diferentes instituições também. A Mari, nesse movimento, tanto de instituição privada quanto do ensino público. E eu queria que vocês compartilhassem, assim, o que o Bambini tem que nenhum outro espaço tem? Pergunta difícil. Forte, né? Forte. Mas são tantas coisas, eu penso. São tantos detalhes, né? E detalhes personalizados, eu vou dizer assim, porque desde a chegada das crianças, né? Desde as particularidades, a cozinheira saber o que aquela criança come no almoço, fazer um jeitinho especial para aquela criança comer, né? O dente arrancado, que é praticamente um evento na escola. Ai, Mari, virei dentista, tu Sim, nem tem hora sabe? marcada. E agora? A hora marcada? Agora eles já são maiores, né? Eles eram pequenininhos. Então, são detalhes nesse sentido que fazem toda a diferença pra A recepção gente. da tia Cris. Ah, isso é... Tem que parar tudo pra Mari, quando a fazer o Cris não portão. está no portão, eles olham pra mim. Cadê a tia Cris? Obrigada. Mas a gente faz isso com muita dedicação e é uma coisa que também sempre foi tocante para mim. Então, antes de eu estar no Bambini, uma pessoa que conhecia a Chau e que me conhecia, disse lá no meu trabalho, o que estás fazendo aqui? Tu tinhas que estar lá com a Chau na escola dela, tu tem todo o jeito da escola. E ao mesmo tempo ela também dizia isso para a Chau. Então, quando a gente resolveu, né, como a Chau brinca, a Chau pagou meu passe, né? Eu fui assim com muita alegria, com muita felicidade, porque eu via já tudo isso acontecendo, né? E vivia também, né? A Rafa pequenininha sempre participou das colônias de férias e tudo mais. Os passeios. Então, isso faz toda a diferença, né? Na vida das famílias, nessa segurança, na chegada das crianças e saberem um detalhe, vir com uma florzinha para trazer para a gente, ou mostrar o tênis novo, ou a gente percebeu o corte do cabelo, cortou o cabelo, tal. E isso não existe em todas as escolas, isso existe em poucas escolas. E enquanto família também, tendo essa visão, né? O quanto rico é esse momento que o meu filho está lá. Essa lembrança do primeiro aluno que a escola teve, né? Não apaga, jamais vai apagar. Então, o Bambini tem todo esse leque de questões, de detalhes, da amorosidade, do acolhimento, da atenção exclusiva, que a gente para tudo para botar um band-aid, para cortar uma pele. A pelezinha da unha. Para fazer um acalento, né? Um carinho. Às vezes até não daria para fazer tanta coisa, tanta demanda, mas isso faz muita diferença e isso o Bambini prega e zela e a gente vai seguindo. Mari.
Eu aprendi muito com o Bambini. Eu acho que a professora que eu sou hoje é por causa da Chau. E o que tem no Bambini é a Chau. Não tem nenhuma outra escola. E assim, ó, sempre ela tava lá pra, como ela disse, um carinho, um band-aid. E enxergar a criança como todo, porque a criança também tem a família e tem uma história por trás. E isso não tem em quase nenhuma escola que eu já trabalhei. E ela enxergar que a criança não é só aquilo e não só a criança, a professora. Porque eu fui a primeira professora da Chau lá e eu passei por várias coisas, inclusive eu fiquei grávida lá. E se ela não tivesse ali, e eu vejo isso nas redes sociais, acredito que continua do mesmo jeito, ela entende a professora como ser humano, não só a professora do Bambini, mas toda a história por trás, sabe? E isso faz uma diferença porque a gente tá ali feliz e realizada. Então, a gente acaba seguindo os passos dela, por a gente se sentir acolhida, né? O João, meu filho, ficou lá no Bambini, bem pequenininho, ele foi pra lá com 3 meses, né, Chau? Foi. Assim que acabou a tua licença, né, já. Então, é esse cuidado que a Chau tem com as crianças, com os profissionais e com as famílias, eu acho que não existe em nenhum outro lugar. Por isso que é uma escola tão amada. Por todos que já passaram ali, todo mundo que já passou ali é só elogios. Por mais que a nossa história não continuamos juntas, eu sempre vou fazer parte do The Bambini e o The Bambini sempre vai fazer parte de mim. Então, às vezes, eu sou perguntada assim, ai, mas aonde tu estudou? Assim, na Chau. Ai, não tava no script me fazer chorar, mas ok. Cadê o lencinho? Cadê? Ai, que lindo, meninas. É realmente isso, assim, eu acredito que quando a gente entende o propósito, não tem escolha. Até porque se tivesse, eu seguiria um caminho mais fácil, né? Mas entender esses movimentos, o quanto a nossa ação, dia após dia, impacta na vida das pessoas, né? Ter essa empatia, ter esse olhar atento. Eu entendo que a gente vive a contramão do mundo. Desde que a gente abriu o Bambini. E quando eu falo a gente, é porque o Bambini não é só a Chau, né? Eu realmente fui escolhida para viver esse propósito, porque não era o que eu queria. Mas eu vivo com muito orgulho, com muita gratidão, com muito amor. Eu tenho muito prazer em estar lá dentro. Então, quando eu penso em desistir, quando alaga a sala, quando vem a pandemia, quando a gente entrega panfleto lá no sol, enquanto tá todo mundo de férias na praia, a gente se pergunta, né, o que a gente está fazendo da vida? Porque passa tão rápido. E será que eu tô seguindo o caminho certo? Poxa, são 10 anos de luta, é uma trajetória de luta. Então, é uma trajetória de construção, de entrega, né? Muitas vezes, vocês viveram isso, a Cris vive isso diariamente. Ela nega tempo de qualidade, às vezes, para a família dela, para estar lá se dedicando ao Bambini, né? Então, é realmente entrega para o outro. E a gente se questiona o tempo todo, né? Será que é isso? E ouvir vocês, ouvir a Mari, que passou por esse movimento lá atrás, ter memórias tão vivas, de tanta gratidão, de tanto impacto na vida e de tanta transformação, nos faz ter certeza de que esse é o caminho, né? De que, de fato, propósito não se questiona. Propósito não é uma escolha, né? Propósito se vive. E eu entendo o Bambini como um propósito mesmo. E olhando para a trajetória do Bambini, para tudo que vocês viveram lá conosco, como vocês imaginam o Bambini? Porque eu tenho uma visão muito clara, vocês sabem que eu sempre eu olho. também já tenho, né? Que eu já falei algumas vezes. Eu olho e eu já imagino. Lá atrás, quando era aquela casinha, eu já conseguia ver o que ia acontecer. Meio desesperada, mas conseguia. Como vocês imaginam o Bambini daqui a 10 anos? Principalmente nas tardes de educação física, né? Sextas-feiras. Eu sempre me recordo desse plano. Eu vejo o Bambini, eu brinco, né? Porque educação física, já viu, é aquela momento de extravasar, de muita alegria. E eu brinco, eu digo, educação física vai ser lá no andar superior, lá na cobertura. Vai ter o espaço do inglês, vai ter o espaço das aulas de teatro. Eu vejo algo muito grandioso, assim, de futuro, organizado
e sem a perda da identidade. Eu vejo que vamos crescer ao longo dessa história, mas a gente vai ter esse cuidado de manter esse carinho da tia Chau a cada chegada, a cada saber nome completo, saber um detalhe, saber uma história. E a gente vai seguir no crescer, mas mantendo as raízes, né? Então, eu vejo amplitude, mas eu vejo um mundinho ali personalizado, seguindo em frente. Mário, o que você vê daqui a 10 anos, hein? Daqui a 10 Imagina, ó, anos. que 10 anos já foi o que a gente viveu agora. Então, a gente saiu da sala de aula, eu e você, desesperadas, pedindo socorro. Nós abrimos o Bambini, nós estamos onde estamos hoje. Então, 10 anos, acontece coisa pra caramba. Eu acho que eu vejo o Bambini é um modelo a ser seguido, né? Também com esse mundinho personalizado, que também que as crianças são de todos, não só da professora referência, todo mundo conhece aquela criança. E também referência para outras professoras, quem sabe achar formando novas professoras, que eu acho que ali a gente consegue espalhar o Bambini, porque o Bambini tem um mundinho dele, mas ele pode ser difundido para outros mundinhos, com essa formação de professoras. Deixa eu te contar uma novidade, então. Esse ano o Bambini, ele é campo de estágio, campo de pesquisa, né, Cris? Toda quinta-feira a gente tem um grupo de estagiárias enorme, tanto de manhã quanto de tarde. Acho que mais de 15 meninas, né? Sim, em torno de 15 por ali. 15 meninas que estão estudando para ser professoras e que vão para o Bambini para entender o que é essa proposta. O que está acontecendo lá dentro? Como que isso funciona na prática? Porque na teoria tudo é lindo, né? Mas e na prática? São vidas, são anseios, são desejos, são crianças que têm vontades, né? Como que eu faço isso no dia a dia? Então, hoje a gente tem, né, um campo de estágio bem efetivo, em parceria com uma instituição que promove esse movimento, realmente, de aprendizagem. Porque hoje a gente ainda está remando contra a maré. Hoje, as famílias que estão conosco são famílias que são visionárias, que têm uma ideia de educação diferente do que o mundo está praticando. E eu gosto muito de reforçar isso, que não é porque é comum que é certo. O mundo está vivendo um processo invertido. Valores, princípios estão sendo deixados de lado. E especialmente no movimento da educação, que deveria ser o mais ético, que deveria ser o mais comprometido, que deveria ter profissionais de qualidade em todos os âmbitos. Então, eu vejo daqui a 10 anos as pessoas parando, realmente, caindo em si e olhando assim, ó, peraí. O que é isso que vocês estão fazendo aí há tanto tempo? Por que as crianças de vocês são diferentes? Né? E, de fato, são crianças diferentes. A gente formou crianças agora que foram para o 6º ano em outras escolas, porque o Bambini atende só até o 5º ano. E os pais trazem referências muito positivas. Todos eles a gente acompanha, a gente segue, a gente pergunta como foram as avaliações, a gente pergunta como está sendo esse processo na outra escola. Eles vêm nos visitar. Eles vêm nos visitar o tempo todo. Então, é um movimento que permeia a vida mesmo, né? Entender que a vida acontece fora dos muros da escola. E esse movimento de construção, ele vai reverberando. Então, a sementinha que a Mari plantou naquela criança que se formou ano passado, tá lá. Agora ela tá no 6º ano, sabe? E tá sendo destaque por onde ela tá passando. Ontem eu tive um atendimento de pai com uma criança que vai se desligar da escola. E foi um atendimento de 1h40, entre choros, abraços, gratidão no final do dia. E ela vai se desligar por um motivo pessoal da família de transição de trabalho. E com muita dor no coração. E ele estava comentando que ele visitou todas as escolas possíveis do norte da ilha. E que o Bambini tem que ir para lá. Tem que abrir uma filial lá. Porque E não só, isso que eu quero enfatizar, assim, que o movimento do Bambini não é só amor. É responsabilidade com o desenvolvimento integral da criança. E nessa fala desse pai ontem, ficou muito claro isso, ficou muito evidente. Ele disse que ele quase riu da diretora, uma escola que é uma rede de ensino. E a diretora mostrou o plano de ensino para a filha dele.
E ele disse, querida, minha filha já faz isso desde os 2 anos. Porque no Bambini a gente trabalha com base no método Montessori. Autonomia, encorajamento, o desenvolvimento partindo do interesse da criança. Então, se ela tem interesse, por que não? Por que eu vou podar? Por que eu vou mudar a personalidade dela? E ele, nesse desabafo dele, eu percebi que realmente, né, não é só acolhimento. Tem todo o compromisso por trás, tem todo o movimento pedagógico acontecendo efetivamente. Então, isso nos encoraja e eu tenho certeza que daqui a 10 anos o mundo vai parar e vai querer entender o que é isso que está acontecendo. Porque, de fato, o movimento tradicional de ensino, ele está falindo. E está muito evidente. A Mari pode compartilhar porque vive o movimento tradicional, né, Mari? Sim. E a fala que ela trouxe hoje, quando ela chegou, foi que eles estão há 500 anos atrasados. E aí, às vezes, a gente se sente um peixe fora d'água. Mas eu sempre lembro da Chau, calma, que a educação não é assim. E entender que pessoas assim, como a Cris, né, que reverbera amor, que reverbera mansidão, a Cris para tudo. Às vezes a gente tá descabelada, a Cris para tudo, ela abaixa, ela senta, ela, o que foi? Vamos amarrar o tênis e vamos cortar a pelezinha. E a gente ali, vamos, Cris, vamos, que tem um mundo para dar conta. Mas a prioridade, aquela criança entender que ela vai ser ouvida. Quando tu precisar que ela te escute, ela vai te escutar. Porque quando ela precisa, tu tá ali disponível. Então, ter pessoas como a Cris, ter pessoas como a Mari, por mais que seja um trabalho árduo, porque a gente tá, parece que lutando sozinha, né? Enfrentando sozinha esse mundão, principalmente você que tá fora do Bambini. É desafiador, mas precisa. Porque lá na frente a conta vai vir. E essa conta precisa fechar. E se não tiverem pessoas como nós, que acreditam nesse movimento humanizado, a conta não vai fechar. E o que vai ser, né? E você ainda mais, né, Chau? A nossa grande condutora de tudo isso. Para mim é muito difícil ouvir isso, né? Porque tudo que eu faço é muito genuíno, né? Realmente eu não sei fazer diferente. E quando eu falo que eu fui escolhida é porque, de fato, eu não sei explicar quando começou, como começou. As coisas brotam no coração e a gente vai executando. E realmente eu olho para aqueles pequenos e eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, quando bate aquele sentimento de desespero, de desistência, aí eu passo no corredor e vem um piquitito. Tchau, 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 tchau. Tô escovando o dente. Ai, aí a Cris sinaliza, tchau, tem horário com a dentista hoje. A gente vai lá e arranca um dente. O pai fala, meu Deus, em casa nem deixava eu encostar no dente. E a gente faz esse movimento assim com amor, com leveza. Ou a gente recebe cartas, que agora a gente tá recebendo cartas pelo correio, Mário. E a gente recebe cartas pelo correio de declaração de amor. De tchau, tchau, você é a melhor diretora, essa é a melhor escola que eu já estudei. Então, de fato, isso preenche o nosso coração, né? E eu só posso pedir para vocês, primeiro agradecer para vocês por terem se permitido passar pelo Bambini, por terem doado para o Bambini o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês, por terem... A Cris ainda permanece, né? Por despejar amor todo dia no Bambini. A Mari, durante o processo, né, Mari? A gente viveu muito intensamente. Eu lembro... Quando eu olho para trás, eu lembro da Mari... Eu lembro de diversão. A gente não sofria. Só que tava sofrendo muito. Tempos, né? Só que a gente tava penando muito, a gente passava muito trabalho, mas a gente tava sempre feliz. Sempre feliz, né, Mari? sempre rindo. Sempre rindo. Era das 7 às 8 da noite e limpava depois que as crianças saíam. E comida e aquela loucura. Às vezes eu pegava de pijama e eu vou trocar a roupa lá. Principalmente depois que o João nasceu. Porque era uma demanda que eu não estava acostumada. E aí, um bebê pequeno, eu sempre achava, eu vou de pijama, lá eu escovo meu dente e troco a roupa. Vamos agilizar. Porque a gente só ia pra casa pra dormir, de fato. Então, a gente vivia uma rotina muito louca, mas tinham tantos sonhos e tinha tanta alegria de poder viver aquilo, né? Que eu olho pra trás, eu lembro assim, com muita, muita alegria de tudo. Né? O dia que a escola quase pegou fogo e a gente, sabe, uma coisa assim louca e a gente plena, se mantendo firme, seguindo adiante porque a gente não podia parar.
E eu olho pra trás, eu vejo graça em tudo, assim, eu vejo muita alegria. Então, quando eu lembro da Mari, eu lembro das atrapalhadas dela, do dia do sítio que ela se atolou lá, era pra salvar as crianças e ela ficou atolada. Cintura de lama. Meus avós lembram disso até hoje. Todo ano, quando a gente vai, esse ano a gente vai de novo, semana que vem, a gente vai lá no sítio. Passar o dia no sítio. E que chega uma professora e eles perguntam: essa é aquela que se atolou? Ele, não, essa não. Ai. Então, são memórias muito positivas, né? De muita luta, mas de muita gratidão. E eu espero que seja isso também, que fique no coração de vocês e de quem passar pelo Bambini, né? Memórias positivas só. Só isso. Com certeza, Com certeza. né? E já tá acabando o nosso tempo. Passou rápido, né? Meninas, quero deixar esse tempinho para vocês deixarem uma mensagem. Não só, né, para mim, para o Bambini. Mensagem para quem tá nos ouvindo, para nossa audiência, que tá crescendo cada dia mais. E depois eu tenho uma surpresinha para vocês, em forma de gratidão. Então fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Quem vai? Não briguem. Chau, é seguir em frente, renovar as forças, as energias, lembrar lá desse tempo de gargalhadas e risadas, onde os problemas eram mais leves, né? E quando tiver precisando sair do lugar, dar a circulada, receber esse carinho da equipe que te idolatra, tu sabes disso, a gente sempre fala. Dos alunos, das famílias, renovar a energia e voltar e seguir ali no leme, conduzindo toda essa comunidade escolar que vai além dos alunos, né? Vai além da equipe, famílias, avós, vizinhos e é tudo muito grandioso. A Cris é líder comunitária lá do Jardim Atlântico. Volte e meia parar um no portão. Oi, Cris! Eu olho, gente, nunca vi essa pessoa. Amigo da Cris, vizinho da escola. Mari. Ai, o que eu posso deixar de mensagem é que ela continue assim, tá? Com essa alegria de viver, porque não importa os perrengues, ela vai dar certo. Às vezes ela dá uma surtada, mas ela já volta. Na mesma frase que ela falou, ai meu Deus, mas vai dar certo. E que tu continue levando amor e conhecimento para as famílias e para as crianças. E quem quiser conhecer o Bambini, que ele é maravilhoso. Talvez só pelo Instagram ali tu já vê a alegria das crianças e como é leve. E é isso. Meninas, gratidão imensa pela trajetória, por ter vocês na minha vida. Ainda que o tempo acabe e as rotinas acabem nos distanciando, mas acho que a conexão que é genuína, ela nunca se perde, né, Mari? Então, eu tenho uma gratidão tremenda pela Mari, porque lá atrás eu não tinha certeza de nada. E ela só falou assim, ó... Chau, eu vou trabalhar contigo. Eu disse, Mari do céu, eu nem tenho aluno. Eu não sei como é que eu vou pagar teu salário. Ela assim, não importa, eu quero aprender, eu quero sair daqui. Sabe, eu vou contigo. E eu nem lembro se tu teve salário no início. Eu acho que foi depois. Foi uma ajuda de custo, assim. Mas assim... Foi uma cesta básica. Eu acho que foi uns R$300 na época. Mas nada vai pagar o que eu aprendi ali. Tanto que ser reconhecido em outros lugares que eu já trabalho. Ai, tu tem pós aonde? Qual é a tua especialização? Gente, isso foi vivência de sala. Foi ali com a Chau. Então, isso nada vai pagar o que eu aprendi com ela realmente. Sim. E assim como a Mari, tantas outras Maris que passaram pela nossa vida, né? Tantas professoras que fizeram o Bambini acontecer durante esse ano. A Cris também, ela é responsável pelo administrativo da escola. E ela pegou lá os livros de funcionário, né, Cris? A gente revisitando. Tinha só um livro de funcionários, Mari. Tu é a primeira, né? Faz lá, a foto, tudo. E aí... De repente, o segundo livro também já estamos no terceiro. Já estamos no terceiro. Então, tantas Maris que passaram por ali, né? Tantas pessoas que ficam nos bastidores, porque a Chau fica em evidência, mas para o Bambini acontecer, definitivamente não é a Chau. Se a Cris não tá no portão, eles não querem saber da Chau. Então... Muitas pessoas, muitas mãos passaram por trás e fizeram esse sonho acontecer. E fazem diariamente. Pra gente estar aqui, tem muitas pessoas que estão lá fazendo o Bambini acontecer. Então, a minha gratidão também a quem passou e a quem ainda vai passar
pelo Bambino, porque a gente tem uma longa trajetória e vida longa pela frente. Isso aí. E eu trouxe um mimo, porque eu sei que ambas amam chocolate. É um carinho para ficar registrado na memória. Obrigada. Ai, que linda. O projeto Leoas, e para que vocês lembrem sempre Obrigada, do Chá. quanto vocês são fortes, do quanto vocês são leoas nas lutas diárias de vocês. Obrigada, Obrigada, meninas. Chá. Obrigada, Chau. Pela confiança. Pontuais, viu? Nossa. Fechou. Pode cortar, querida. Aham. Para finalizar alguma coisa? Não, já foi. Tu já foi. Pronto, agora vamos. Ai,